Hoje eu vou começar falando de um caminhante que nós não sabemos o nome. Falei domingo passado, foi de André, de Pedro, e saí falando o nome de vocês, né? Vários caminhantes que a gente sabe. Um possível caminhante, que nós não sabemos o nome. Que na verdade ele nem virou caminhante. Ele acabou recusando, ele acabou, como diz aqui no Ceará, né? Ele acabou abrindo. Ele acabou abrindo quando Jesus desenhou para ele. É o que nós chamamos de jovem rico. Lá em Mateus diz o alguém. E esse alguém pode ser eu, pode ser você, ele pode ser muitos que estão sentados aqui. Esse alguém que se aproximou de Jesus e perguntou, está lá em Mateus 19 e está também em Lucas 18. Alguém que se aproximou de Jesus e perguntou para ele, mestre, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele e disse, por que você me chama, que você fala de bom? Só Deus é bom. Aí Jesus olhou e disse, cumpra os mandamentos, você conhece os mandamentos? Cumpra os mandamentos. Aí o cara saiu, né? Disse aí, perguntou, quais? Ele disse os mandamentos. Não adulterarás, não dará falso testemunho. Aí Jesus sai colocando os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A impressão que eu tenho no registro de Mateus é que ele dá uma interrompida com a fala do cara. E ele diz assim, quando Jesus está falando dos mandamentos, e ele está falando dos 10 mandamentos, ele interrompe e ele diz assim, isso tudo eu faço desde sempre. Isso tudo eu faço desde sempre. Jesus olha para ele e diz, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí vem e segue-me. Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e aí vem e segue-me. O texto diz, meus irmãos, que este homem, ele se entristeceu. A cena é como se fosse, na hora que Jesus falou isso para ele, ele baixou a cabeça, se entristeceu e saiu, porque era alguém que possuía muitos bens. A gente olha para esse texto e diz, por que Jesus foi tão duro com este homem? Por que Jesus colocou para ele um pré-requisito para segui-lo tão pesado? Aquele homem vinha confiando na sua justiça, aquele homem vinha confiando na sua lei, ele vinha confiando no fato de que ele obedecia os mandamentos. O que Jesus quis mostrar para ele, de forma muito clara, é que tinha um mandamento, e talvez o mais importante, o primeiro de todos, que ele não estava cumprindo. Porque lá nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é qual, meus irmãos? Não terá outros deuses diante de ti. O primeiro mandamento, quando Jesus resume toda a lei lá em Mateus 22, o grande mandamento, no Novo Testamento ali, é o que? Amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento de todos. Jesus, conhecendo o coração daquele homem, daquela pessoa, Jesus sabia que existia ali naquele coração a necessidade de obedecer o primeiro mandamento. Ele estava ali todo se gabando, que fazia todas aquelas coisas, depois vem cá, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de ti. E Jesus olhar para aquele coração e perceber que as riquezas tinham para ele um lugar que não era o lugar das riquezas.
que deveria ser o lugar de Deus. E não é à toa que Jesus fala das riquezas como mamon. Coloca as riquezas e o dinheiro como divindade, porque a possibilidade do dinheiro virar o nosso Deus é muito grande. Mas o que Jesus está fazendo ali é quebrando, denunciando a idolatria que existia dentro do coração daquele homem. Porque ele conseguia fazer um bocado de coisa, mas ele não conseguia entregar o coração dele. Ele não estava conseguindo colocar Jesus, de colocar Deus de fato como o mais importante. E aí, meus irmãos, Jesus é muito duro quando se coloca dessa forma e se coloca dizendo: eu sou o Senhor. A gente vai para outro texto, lá em Mateus 10, de 37 a 39, que Jesus também tem uma palavra muito dura. Ele diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue não é digno de mim. Quem achar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Esse texto é muito forte. Quando ele vai dizer de forma clara: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele homem amava as riquezas, estava amando as riquezas mais do que a Deus. E Jesus disse: você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem. Dá aos pobres e vem me seguir. Ele chega nesse Mateus 10 aqui, ele está orientando os apóstolos, os 12. E ele diz: olha, fala um bocado de coisa. E dentro das coisas ninguém, se você amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você amar o seu filho e a sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Jesus, meus irmãos, ele está chegando com esse discurso duro, dizendo: existe um lugar no coração de vocês que pertence a Deus, e ninguém e nem nada pode ocupar esse lugar. Existe um lugar no coração de vocês que pertence a Deus, e ninguém e nem nada pode ocupar esse lugar. E se você quer ser um caminhante, se você quer ser um discípulo meu, você precisa tirar do lugar que pertence a Deus aquilo ou quem estiver nesse lugar. E como é duro esse discurso. E como é duro esse discurso. Por que nós colocamos aqui essa passarela? E por que nós colocamos aqui esse trono? Isso daqui, meus irmãos, representa, sabe o quê? O nosso coração. Porque o nosso coração é como esse tapete vermelho e esse trono que está aqui. Nós temos esse lugar no nosso coração. Eclesiastes diz que Deus nos criou com um anseio pela eternidade. Santo Agostinho vai dizer que nós somos um ser inquieto, que encontra repouso, descanso em Deus. Nós somos seres de adoração. E como seres de adoração, nós temos um trono dentro do nosso coração. E temos uma passarela. Temos um tapete vermelho estendido. Como adorador que somos, para que aquele que é digno de adoração possa passar por esse tapete e sentar no trono que existe dentro dos nossos corações. E isso é algo básico da vida do discípulo. Uma das primeiras coisas que o discípulo precisa compreender é que existe um lugar de adoração dentro do seu coração. E esse lugar pertence a Deus e não deve, não pode ser ocupado por mais ninguém. Será que isso é verdade na nossa vida? É verdade que nós temos isso aqui no nosso coração. E quantas vezes nos destruímos tanto, porque colocamos neste lugar coisas e pessoas que não deveriam estar nesse lugar. Colocamos neste lugar sonhos, colocamos neste lugar desejos,
e adoecemos. E quando eu disse que Jesus vinha nos curar da idolatria, nos salvar da idolatria, é porque a idolatria ela faz mal para a gente. Como seres que são seres de adoração, nós temos essa passarela, nós temos um trono no nosso coração. A questão é o que nós temos colocado nesse lugar. No módulo de trabalho do Vida e Missão, tem um conceito que se trabalha lá, nesse módulo, que diz que se Deus não for o motivo do teu trabalho, o teu trabalho será o teu Deus. Porque o trabalho é um negócio que está tão entranhado na vida da gente, que se Deus não for o motivo do teu trabalho, o teu trabalho se transformará no teu Deus. Às vezes nós pegamos o nosso trabalho e colocamos ele no trono do nosso coração e adoecemos. Adoecemos. Sofremos. Às vezes nós pegamos pessoas e fazemos isso. Aí eu faço uma pergunta: que lugar as pessoas ocupam na sua vida? Que lugar as pessoas ocupam na sua vida? Porque nós somos especialistas em extremos de destruição. Ora, nós estamos pegando as pessoas e tratando elas como se elas fossem coisas. Você pega uma pessoa e objetifica ela. Você trata ela como coisa. E ora nós estamos pegando as pessoas e estamos tratando essas pessoas como se elas fossem Deus. E a gente tem as pessoas que a gente trata como coisa e as pessoas que a gente trata como Deus. E Jesus vem e ensina a gente que não devemos tratar pessoas como coisas, mas ele vem também nos mostrar que nós não devemos tratar pessoas como se fossem Deus. Jesus vem corrigir isso, mostrando quem é Deus. E mostrando quem as pessoas são. Quando ele acolhe uma criança, quando ele pega uma mulher e coloca ela como discípula, quando ele cuida de um leproso, ele está pegando aquelas pessoas e está dizendo: essas pessoas são pessoas amadas. E quando está chegando e está dizendo: ninguém que ame pai e mãe mais do que a mim é digno de mim. Ele está dizendo: tire as pessoas deste lugar, porque este lugar não pertence a essas pessoas. Ao mesmo tempo que o Evangelho vai dizer: não trate pessoas como coisas, ele diz: não trate pessoas como se Deus fossem, porque elas não são. E nós temos uma chance muito grande de colocar o nosso trabalho nesse trono. Uma chance muito grande de pegar pessoas e colocarmos nesse trono. Eu já compartilhei isso aqui há um tempo atrás. Um dos grandes sonhos da minha vida era ser pai. Um dos grandes sonhos da minha vida. Acho que quando eu pensava em casar, eu pensava em casar porque eu queria ser pai. O grande sonho da minha vida era ser pai. E quando eu fui pai, eu me assustei. Eu me assustei. Eu disse: Deus, eu não sei mais se o Senhor é o primeiro lugar na minha vida, não. Eu já pastor, né? Pai, sendo pai, olhando para o meu filho, e a sensação era: estou pecando. A solução não era amar menos o filho. A solução é amar mais a Deus. Porque às vezes as pessoas: eu tenho que amar o filho menos que a Deus, então eu vou amar menos o meu filho. Não, você vai amar mais a Deus. Porque aí você passa a amar a Deus mais que o filho, entendeu? Tem duas maneiras de você corrigir isso. Uma é você amando menos as pessoas. Não aconselho. E a outra é você amando mais a Deus. E quando eu olhei para o meu filho e eu fiquei naquela sensação de que eu estava ali, que de fato Deus não era mais, primeiro lugar na minha vida, de que entre Deus e ele, era ele. E eu tive que vencer essa batalha. Porque não dá para ser caminhante, ser discípulo de Jesus, com gente sentada nesse trono. E aí, graças a Deus que eu venci essa batalha, porque como seria ruim para o meu filho ele ser colocado como Deus na minha vida. Como eu iria oprimi-lo. Como eu iria fazer mal a ele. Como eu iria sufocar ele.
Como ia ser ruim para ele. Talvez ele tivesse patético hoje, se não tivesse tirado ele desse lugar. Talvez ele tivesse mimado, ele tivesse sem limite, se não tivesse tirado ele desse lugar. Mais tarde, talvez ele fosse sentir sufocado. Meu pai quer controlar a minha vida. O meu pai quer que eu faça tudo o que eu quero, o que ele quer. O meu pai quer dirigir minha história. O meu pai quer mandar em mim. O meu pai quer porque ele estava no centro da minha vida. E eu ia engolir ele. E eu lembro, meus irmãos, da oração. Dizendo, Pai, é teu. E não permite com que o meu filho tire o lugar que é teu na minha vida. Me lembrei muito de Abraão. Porque foi quase um sacrifício em vida, né? De você chegar e dizer não. É o Senhor. O Senhor continua sendo o Senhor. E hoje, graças a Deus que eu fiz isso. Agora, isso é a vigilância que a gente faz uma vez na vida? É uma oração que a gente faz uma vez só? Não. Nós adoecemos quando colocamos pessoas nesse lugar. Nós adoecemos as pessoas que nós colocamos nesse lugar. Quer que seja seu pai, sua mãe, seu filho. Nós adoecemos essas pessoas. Tem até grupo de apoio, né? Para mães que amam demais. Para pais que amam demais, não tem, né? Devia ter. Mas para isso os pais precisam amar mais, né? Para poder depois ter o grupo. Então, mães que amam demais, mulheres que amam demais, pais que amam demais, marido que ama demais, mulher que ama demais. Como é adoecedor. Uma mulher que vive para a adoração do seu esposo. Um esposo que vive para a adoração da sua esposa. Jesus está dizendo, quem amar pai, mãe, mulher, irmão, filho, papagaio, cachorro, calopsita, shih tzu, mais do que a mim, não é digno de mim. Não coloca pessoas nesse lugar. Às vezes, meus irmãos, nós colocamos os nossos desejos nesse lugar. O nosso desejo é o nosso Deus. E a Bíblia vai dizer, fala daqueles que têm, que o seu Deus é o seu estômago. O estômago como sinônimo aí de fonte de desejo. Às vezes os nossos desejos são os nossos deuses. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, nós vivemos em função disso. Às vezes os nossos sonhos, nós pegamos um sonho e colocamos o sonho no lugar de Deus. Às vezes Deus nos dá um sonho. Aí nós pegamos o sonho que Deus nos deu e dizemos, nos apegamos tanto a esse sonho, diz, sai do meio, Deus, deixa o meu sonho sentar aí. Aí o sonho senta no lugar que é o lugar de Deus. Às vezes, meus irmãos, é o dinheiro, como eu já falei. O dinheiro que a gente tem, uma reserva que a gente tem. O patrimônio que a gente tem. Às vezes é uma dor. Porque tem gente que tem da sua dor o seu Deus. Porque vive em função dela. Só faz o que ela manda. Só faz o que ela diz. Responde a ela como uma marionete. Sua dor controla a sua vida. Ela dirige você. Está tomando lugar de Deus na tua história, na tua vida. E quando Jesus diz que vende tudo que você tem, ele sabia que daquele homem, o dinheiro era o Deus dele. Se Jesus chegasse para você, o que ele diria? Ele diria, me entrega teu filho? Ele diria, vende tudo que você tem? Você estaria disposto a vender? Pessoal, digamos que o seu problema, o seu Deus seja o dinheiro. Você estaria disposto a vender tudo que você tem? E dar aos pobres? Se for o sonho, se for alguém, nós precisamos viver essa libertação. De tirar do trono do nosso coração aquilo que não pode, não deve estar lá. Mas pastor,
eu ainda estou meio confuso. Como é que eu faço para saber se aquilo, ou alguém, ou um sonho, ou uma dor, né? Porque vai desde a coisa, a gente, e a sentimentos, a coisas mais abstratas, né? Como um sonho. Como é que eu sei se isso é o meu Deus? Eu digo que você faria 4 perguntas. Como saber se algo tem se tornado o meu Deus? Primeira pergunta é minha esperança? É nisso que eu ponho minha esperança? Se é nisso que você põe sua esperança, está sendo seu Deus. É o que supre minhas necessidades? É o motivo da minha vida? Sabe aquela declaração de amor, não vivo sem você? Isso é pecado, meu irmão. Isso é pecado, isso aí. Não vivo sem você, você é o motivo da minha vida. Eu acordo pensando em você e durmo pensando em você. Se um dia um homem ou uma mulher chegar para você dizendo isso, corra. Corra. É problema. É problema, é doente. É patológico. É idolátrico. Não é propósito de Deus, não é segundo a vontade de Deus. É o motivo da minha vida. O que é que às vezes o motivo da nossa vida, meus irmãos, é trabalhar, ganhar dinheiro e pagar as contas. Isso está virando nosso Deus, a gente precisa ressignificar. Às vezes a nossa esperança está sendo um negócio que a gente construiu, mas espera aí, esperança para quê? E de quê? E de que vida? Às vezes a gente supre as nossas necessidades, né? E acha que aquilo que supre nossa necessidade é aquela pessoa, que eu preciso dela. Sem ela, eu não sou feliz. Sem ela, eu não tô bem. Sem ela, eu preciso dela, eu preciso dela, eu preciso dela. E aí eu estou falando de gente com 40 anos agindo assim, como se fosse um adolescente se autoafirmando. E adolescentes que estão aqui, aprendam desde já que vocês não podem olhar para ninguém desse jeito, porque vocês vão adoecer. Ah, pastor, mas é porque você não conhece aquele menino lá do meu prédio. Aquele menino do meu prédio é tudo. Precisa deixar de ser tudo para prestar. Enquanto for tudo, não vai prestar, vai só destruir você. E a 4ª pergunta, que é a mais importante, fala do senhorio. É quem eu obedeço? Quem você obedece? É o teu Deus. É o teu Senhor. Esse versículo é do domingo que vem, mas Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Quem está sendo o teu Deus? Aquele que você tem prestado obediência. Que você tem feito a vontade soberana dele. E como esses termos são legais. E quando nós usamos esses termos para pessoas e para coisas na vida da gente, como eles são adoecedores. E como mostra que nós precisamos de uma libertação, de fato, renunciar e declarar Jesus como o Senhor da nossa vida. Mas qual é o problema, pastor, de ter uma pessoa sentada ali? Não dá para Jesus dividir com a pessoa, não? Jesus é assim tão egoísta? Olha o tamanho desse trono, meu irmão. Cabe meus 2 filhos e minha mulher. Cabia, né? Cabia meus 2 filhos e minha mulher. Não por causa da minha mulher, tá do mesmo jeito. Mas por causa dos meninos que cresceram. Né? Cabia aqui. Cabia nós tudinho nesse trono aí. Não dava para dividir, não? Dá não. Sou Deus zeloso. Lugar que é de Deus. Ele não está fazendo isso porque ele quer se achar, não. É porque ele é mesmo. Uma coisa é a gente fica às vezes assim, mas Deus não está sendo politicamente correto, né? Deus assumindo o lugar, dizendo, não, aqui é meu lugar, ninguém senta aqui no meu lugar. É porque ele é Deus, e o lugar de Deus é de Deus. E se ele deixar alguém sentar no lugar dele, junto com ele, vai fazer mal a ele? Vai fazer mal a ele? Vai fazer mal a quem? A você e a quem você colocou lá. Então, quando ele está fazendo isso, ele está fazendo para o seu bem, para você não adoecer. Pessoal, isso está lá desde da queda lá de Gênesis 3. Quando a gente tem a serpente, a maldição da serpente. Disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Ele disse, por que vocês não podem comer desse fruto? Né? A serpente chegou com a mulher batendo papo. Por que a gente não pode comer desse fruto? Ele disse, não, porque Deus disse que se a gente comer, a gente vai morrer. Ele disse, não, você não vai morrer não.
Sabe por que Deus não quer que vocês comam desse fruto? Porque Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como? Olha a cilada. Vocês serão como? Deus. Tudo que a gente quer é ser Deus. Vocês serão como Deus. Tudo que a gente quer. Conhecedores do bem e do mal. É o que o filho pródigo fez. Pai, me dá a parte da herança, que eu quero viver a minha vida. Não é minha vida, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Porque eu quero ser o meu Deus. Eu quero obedecer a mim mesmo. Eu quero suprir os meus desejos. Eu quero que o meu estômago seja o meu Deus. E eu quero viver a minha vida do meu jeito. Foi o que aconteceu com o filho pródigo? Perdeu tudo. O final disso é morte. O final disso é morte. O final do caminho daquele que quer ser o seu próprio Deus é morte. E é por isso que Deus está dizendo, não sente neste lugar, esse lugar não pertence a você. E Jesus, ele vem pisar na cabeça da serpente e tomar o lugar dele, que é dele. E o que é a conversão, meus irmãos, em Cristo, se não isso? Se nós reconhecermos que nós não somos deuses e reconhecermos Jesus como Senhor das nossas vidas. Olha o que diz em Gênesis 3, porém inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, né? Entre a sua descendência, da serpente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus vem justamente dizer, eu sou o Senhor. Você dizendo isso é patético, mas Jesus dizendo isso é verdade e é libertador. E se tem algo que o caminhante precisa entender, é que existe um Senhor. Existe um Senhor, de que Jesus é o Senhor. E não há nada mais salvador, curador, libertador, do que reconhecer Jesus como Senhor único e absoluto das nossas vidas. Não há nada mais salvador do que isso. De nós reconhecermos Jesus como Senhor da nossa vida e da nossa história. Paulo vai dizer em Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quando Jesus chama as pessoas para segui-lo, alguns logo de cara, outros depois na caminhada, Jesus vai desafiando essas pessoas a destronarem tudo o que está em seu coração e colocarem Jesus nesse trono. Aconteceu com Pedro, aconteceu com Zaqueu, aconteceu com João, aconteceu com todo mundo que caminha com Jesus. Com esse cara foi logo de largada, né? Foi logo de lata, assim, né? O cara chegou, ele disse, ó, quer me seguir? Vende tudo e vem. Tá se achando bonzão? Vende tudo e vem. Vende tudo e vem me seguir. Dá para os pobres e vem me seguir. Aí o cara, não, se desarrumou, né? Eu espero que esse cara tenha se reencontrado com Jesus lá na frente e Jesus tenha percebido que isso mexeu com ele. Esse cara deve ir para casa, deve ficar pensando, eu não consigo seguir aquele mestre, mas eu queria seguir aquele mestre. Eu não sei qual foi a história desse cara, como eu não sei qual é a sua história e como é que vai ser a sua história. Mas é importante que você saia daqui hoje com a consciência de que na caminhada, pessoal, na caminhada, como caminhante, vai chegar uma hora que Jesus vai chegar para você e vai dizer, você me reconhece como Senhor ou não? Às vezes é na largada, às vezes é no meio, às vezes é lá na frente. Mas no caminho, você será desafiado a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? É amém mesmo, meu povo? Porque não achei o amém fraco, não. Eu achei vocês corajosos, estou falando sério. Porque vocês disseram amém porque eu falei. Vai chegar uma história, um momento da caminhada, em que Jesus vai olhar para você e vai dizer, me reconheça como Senhor da sua vida. Existem ídolos, existem deuses no seu coração que precisam ser destronados.
Existe uma libertação a ser vivida. Um sonho, uma dor, o que for. E foi a isso que vocês disseram amém. Amém. Mas aí na caminhada vem a renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a cada dia a sua cruz e me siga. O discurso de Jesus, pessoal, ele não é um discurso fácil. Porque exige esse destronar dos deuses do nosso coração. E nós seremos religiosos perfeitos, como aquele jovem rico era. Se encaixando perfeitamente em tudo. Mas ser um seguidor de Jesus significa reconhecer o senhorio dele sobre as nossas vidas. E que você possa, lembrando do batismo da Camila. A Camila disse que uma das coisas mais loucas para ela foi ter todas as coisas aqui e ela pegar Jesus e colocar um nível acima de tudo. De que esse foi o processo de entrega dela a Deus. Amém? Que a gente tenha coragem de fazer isso. E que essas coisas aconteçam na história da gente. Eu queria já chamar a banda aqui à frente. Mas eu queria que você não se desconectasse do que a gente está conversando aqui. Porque eu queria ler alguns textos para vocês. Mas eu queria que esse texto fosse lido, esses textos fossem lidos, já em atitude de entronizar o nosso Senhor. Pode ser? Pode apagar as luzes aí. A gente vai fazer isso em oração. Imaginando que isso aqui é seu coração. Tem uma passarela dentro do seu coração, porque você é um adorador. Existe um trono dentro do seu coração, porque você é um adorador. E eu queria ler alguns textos que falam de Jesus como Senhor. E queria que você fosse aí no seu coração dizendo: eu creio, eu reconheço, eu entrego, eu confesso. Que você fosse respondendo no seu cantinho, no lugar onde você está. Você fosse respondendo a esses textos. Filipenses 2, de 9 a 11. Pois Deus o exaltou Jesus à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus o colocou sobre todas as coisas debaixo dos seus pés. Colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Cabeça de todas as coisas para a igreja. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vou repetir. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Apocalipse 19. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Caminhante, entrega a tua vida
a Jesus.